Uma das saídas apontadas pelo governador Luiz Fernando Pezão para amenizar a crise é conseguir dinheiro para os cofres do Estado com a antecipação dos royalties do petróleo. Nos últimos 17 anos, essa tática já foi usada no Rio de Janeiro por outros 2 governos que também estavam com a corda no pescoço. É a chamada Receita Futura. Só que o futuro é imprevisível e um dia essa conta chega. Dessa vez agora, por exemplo, chegou. E chegou acompanhada de uma combinação bombástica. Desaceleração da economia, crise, né? Queda no preço do petróleo e um clima de instabilidade que tá difícil contornar. Você já reparou que quando vai ao caixa eletrônico para fazer um empréstimo, o primeiro aviso que aparece aqui na tela é a data da primeira parcela? Pois é, se você estiver no sufoco com muita dívida, pode até valer a pena, mas depois vai ter que devolver tudo com juros e correção ao banco. Com o Estado é a mesma coisa. O problema é que o governo do Rio de Janeiro já não pode mais fazer esse tipo de empréstimo. A saída encontrada é antecipar o valor dos royalties do petróleo e da dívida ativa. Na prática, o governo do Rio pega essas 2 fontes de arrecadação futura e entrega para o investidor, entrega para um banco. Em troca, o dinheiro que seria recebido lá na frente é depositado na hora para o Estado. O dinheiro ele não entra no cofre do Estado, não. Ele vai direto para o Fundo de Previdência Pública. Quando a gente antecipa esses recursos, ele vai direto para o Rio Previdência. Ele não passa nem pelo Tesouro do Estado. Então, é uma operação que é de mercado. Eu não estou pedindo nada diferente de que outros governadores e de que outros gestores dentro do país realizaram. Só que um dia a conta chega e o Rio de Janeiro vem sentindo isso na pele depois de ter recorrido aos adiantamentos. Nos últimos 17 anos, o valor dos royalties foi antecipado 5 vezes. A primeira em 1999, quando o então governador Antony Garotinho renegociou a dívida do Rio de Janeiro com o governo federal. Entre 2013 e 2014, o então governador Sérgio Cabral recorreu mais 4 vezes à mesma saída para tapar o rombo da Previdência. Naquela época, o atual secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, era presidente do Fundo de Previdência do Estado, o Rio Previdência. Ele participou diretamente das negociações e disse que não havia outra saída. Essas antecipações de royalties e participações especiais permitiram que o Estado equacionasse a Previdência, né? Naquele momento, naquele ano, em 2014, nós já tínhamos lá um desequilíbrio na conta previdenciária que foi paga com esse recurso. Se não tivesse sido feito, o Estado teria que, em 2013, só em 2013, mais 3,3 bilhões, não havia recurso para esse processo, e em 2014, quase 6 bilhões de reais, também o Estado não dispunha desse recurso para honrar o pagamento de aposentadoria e pensão. A lei proíbe que esse dinheiro dos royalties seja usado com custeio, que são aquelas despesas essenciais para a manutenção da administração pública, como a conta de água. No caso do Rio de Janeiro, todo o dinheiro foi para o pagamento de servidores inativos e pensionistas. É como se você tivesse 2 empregos, um com salário fixo e outro para complementar a renda, em que a arrecadação vai depender, por exemplo, da quantidade de óculos que você conseguir vender. Até aí, tudo bem. O problema começa quando você usa esse dinheiro que é incerto, que pode variar mês a mês, para pagar despesas essenciais e permanentes, como a energia. Dinheiro de custeio ele tem que ser pago com receita que não é variável. E a receita do royalties é variável. Por quê? O royalties depende da produção de petróleo, depende do câmbio, depende do preço do barril. E são variáveis que nenhum governo controla. Hoje, o dinheiro antecipado pelo Rio de Janeiro faz falta aos cofres do governo. O preço do barril de petróleo caiu de $109 em 2013 para $42 em 2016, uma queda de 66%. Com preço menor, a arrecadação do Estado também despencou. Foram cerca de 10 bilhões de reais em 2013. Neste ano, não passa dos 3 bilhões e meio de reais, cerca de 6 bilhões e meio a menos. Só que na prática, esse número é ainda pior. A expectativa é de que o Rio de Janeiro vai ter que descontar da arrecadação dos royalties tudo aquilo que foi antecipado em outros governos até 2021. Neste ano, o desconto vai ser de cerca de 3 bilhões de reais. Esse valor ainda tem que ser somado a outros gastos obrigatórios, como os repasses para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, para o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e para os municípios. Quer dizer, em 2016, o Rio de Janeiro vai receber apenas 100 milhões de reais com os royalties. Então, o que aconteceu, na verdade? Você comprometeu, trouxe para o presente a geração de dinheiro futuro,
tá certo? Então já gastou por conta daquela história. E também o azar do governo, né, do governo do estado do Rio, foi que o preço do petróleo, em vez de 100 para 150, foi para 40 dólares. Então, você junta essas duas coisas e, conclusão, a arrecadação de royalties hoje no Rio de Janeiro é quase nenhuma.